Rádio Mirandiba apresenta agora o programa de entrevista Papo Legal com o pastor Inácio. Você, entrevistado e ouvinte, sejam bem-vindos. Muito bem, muito bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Papo Legal nessa manhã. Quero parabenizar você que está fazendo data nova nesse dia de hoje, onde você estiver. Meus parabéns, tudo de bom. Que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida, paz e felicidade. É o que nós desejamos a você. Um abraço à população mirandibense, a você que está nos acompanhando a partir desse momento, em qualquer parte do nosso estado, do país e do mundo. Meu abraço, Deus abençoe. Quero deixar o versículo do dia para a sua reflexão. Está em Atos, capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É para a sua meditação, reflexão e alimento espiritual nesse dia de hoje. Então, desejamos a você que está vivo, muita vida, muita paz, muita felicidade. E essa manhã eu tenho o prazer de conversar com o nosso evangelista Charles Cabral, nosso irmão, amigo. Prazer, irmão, bom dia. Bom dia, pastor Inácio, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite formulado dias atrás, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco juntamente com o amado pastor. Pois é. Então, irmão Charles, nos conhecemos há muitos anos já, né? Exatamente. Então, o irmão nasceu em Serra Talhadeira. Vamos começar pela sua história de vida e vamos até chegar à nossa atualidade. Até chegar em Mirandiba. Então, eu sou paraibano, eu nasci na cidade de São José de Princesa, no dia 18 de 12 de 1962. Nessa época, São José de Princesa era apenas Vila São José, que pertencia ao município de Princesa Isabel. Então, nesse ano, um ano e pouco depois, um ano e 4 meses depois, meus familiares, minha mãe, meus avós, os pais dela e seus irmãos, mudaram para a Serra Talhada, porque meu avô, o pai de minha mãe, ele tinha propriedades rurais lá em São José de Princesa e no município de Serra Talhada, onde havia herdado terra do pai e havia comprado também outras propriedades. E para lá se mudou em março de 1964, quando eu, com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses de vida, via habitar em Serra Talhada. Então sou mais serra-talhadense do que propriamente princesense, né? E no ano de 1987, 30 de outubro de 1987, eu vim para Mirandiba e estou aqui há 33 anos. E hoje eu sou mais mirandibense do que propriamente serra-talhadense e do que mesmo princesense. Muito bem. Mas, como foi a sua infância como criança? Pastor, eu fui uma criança feliz. Muito bem. Eu posso dizer que sou uma pessoa feliz porque eu tive uma infância feliz. Como disse, nós viemos para a Serra Talhada em março de 64 e eu fui crescendo ali em Serra Talhada, numa casa que pertencia ao meu avô, que ainda hoje ela está em pé, não é mais da família, ali em frente, onde se chamava o CESP. Ali próximo, vizinho do posto Três Irmãos. E ali nós ficamos durante um bom pedaço da minha infância. E na propriedade do meu avô, na fazenda Chique-Chique, foi onde eu tive grandes experiências na minha infância. Eu gosto de dizer que quando eu era criança, que chegava a hora de ir para a fazenda Chique-Chique, era como se eu estivesse indo para o céu. Eu fui uma criança feliz porque fui criado na zona rural. Meus avós, eles tinham uma certa condição, que possuíam um veículo chamado Jeep, e isso possibilitava da gente ir para Serra Talhada todos os dias para assistir aula pela manhã e voltava de meio-dia. E quando chegava a hora de eu voltar para a fazenda, para mim era mesmo que estar voltando para o céu. Fui criado, depois desse período na rua Agamenon Magalhães, nós nos mudamos para a rua Manuel Pereira Lins, onde eu fiquei praticamente até a minha fase adulta. E nesse período, as pessoas, as famílias, elas se consideravam muito. Tanto umas famílias com as outras, como
propriamente dentro das próprias famílias existiu muita consideração, muito amor, muita união. E eu fui uma criança crescida num lar de 9 irmãos. Eu, sendo o primeiro neto, fiquei na casa de meus avós durante praticamente 20 anos de minha vida. Posso dizer que nasci e criei-me até os 20 anos de idade na casa de meus avós, criado pelos meus avós, onde minha mãe também morava, né? E eu era como se fosse o 10º filho, porque minha mãe era mais velha e vinha os demais, eram 9 filhos dos meus avós, e eu era como se fosse o 10º filho, criado como se fosse filho, e com uma infância muito feliz, brincando ali na rua Manuel Pereira Lins, em Serra Talhada. O pastor Inácio conheceu muito bem, que é meu contemporâneo. Nessa época de minha infância ali na rua Manuel Pereira Lins, no início da década de 70, a rua Manuel Pereira Lins não existia revestimento de calçamento, né? E toda criança que morava naquela rua, a gente brincava ali naquele quarteirão nosso, só naquele pedacinho de rua, porque as crianças, entendeu, eram terminantemente proibidas de ir a um outro bairro ou a uma outra rua vizinha, a gente não podia ir. Mas a gente se amava, se entendia, não é? E se respeitava ali naquele pedacinho de chão que a gente morava. Eu fui uma criança feliz, pastor. Que maravilha. Teve uma ligação com a agricultura? Ah, com certeza. Eu fui criado vendo meus ancestrais produzindo algodão, produzindo milho, produzindo feijão e também criando gado. Eu sou de uma família de gente que criou gado a vida toda. Pois é. E foram vaqueiros. Meu avô, o pai de minha mãe, ele foi vaqueiro 32 anos. Morreu com 96, dos 96, um terço da vida dele foi dedicado ao campo. 7 dias por semana com gibão nas costas, durante um bom período da vida dele. E meu pai também foi vaqueiro, foi agricultor. E eu, num dado momento da vida, fiz agropecuário e terminei agropecuário no ano de 1981, com 19 anos de idade. E quando ingressei no IPA 3 meses depois, até os dias de hoje, que nós ainda estamos mexendo com a agricultura, né, com a agropecuária. Pois é. Mas, doutor Charles, antes, o senhor teve uma passagem no comércio, foi comerciante, estudou também em Serra Talhada? Estudei em Serra Talhada, exatamente. Tive uma passagem no comércio. Comecei muito jovem. Naquela época a gente podia trabalhar, né? As crianças podiam trabalhar. E é bom que se diga que naquela época a gente trabalhava e ninguém dava trabalho aos pais, entendeu? Não existiam cheirantes de entorpecentes, não existiam fumantes de maconha. Aliás, a gente nem fumava, não aprendia nem a fumar, porque era questão de muito respeito que a gente tinha aos nossos pais, aos nossos superiores, né? E eu comecei muito cedo a trabalhar. Trabalhei em oficina de móveis. Naquela época, um cidadão chamado Luizinho, que foi noivo de uma tia minha, chegaram a ser noivos, eu trabalhei com ele, lixando e invernizando os móveizinhos que ele fazia lá nos fundos da casa da mãe dele. Depois trabalhei também em oficina mecânica, oficina de fazer portão. Quando a Amaral, do advento da fábrica de biscoito Amaral em Serra Talhada no ano de 77, eu ingressei lá, ainda trabalhei ainda lá. Eu com 14 anos de idade ainda trabalhei por 2 meses. Depois saí de lá, fui para o comércio e trabalhei na loja de João Soares. João Soares de Lima, que era casado, ele já falecido, casado com uma tia de minha esposa, casado com a tia Margarita. E eu trabalhei lá por 2 meses e nunca sonhava que um dia fosse casar com uma sobrinha da dona da loja, né? Pois é. E posteriormente a isso eu saí de lá e minha mãe, que era íntima de João Duque, que tinha me dado a ele para apadrinhar, para ele apadrinhar na religião em que vivíamos, e mamãe falou com João Duque e ele me arrumou um emprego nas casas Santas Terezinha. E eu entrei lá. Quanto tempo trabalhando? Trabalhei 4 anos na loja Casa Santa Terezinha de João Duque de Souza. Entrei lá em dezembro de 77, com 15 anos de idade, e saí em 28 de fevereiro de 82, quando, no dia 2 de março de 82, entrei no IPA, na Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, aonde estou
até hoje, fazendo agora em março próximo, dia 2, 39 anos de casa, 39 anos de repartição. Parabéns aí pelo exemplo, né? E eu quero dizer para o pastor e para todos que nos ouvem que são 39 anos de trabalho sem perder um dia de serviço, entendeu? Por negligência minha. Existiram dias que eu não trabalhei, mas quando estava doente, em exagero, porque doença pequena não me tirou da minha obrigação de trabalhar e de prestar serviço para a sociedade. Trabalho hoje, 39 anos depois, com o mesmo gás, com a mesma vontade, com a mesma seriedade que tivemos há 39 anos quando ingressamos no IPA. Gosto de reconhecer o salário que a sociedade me paga, pastor. Como foi assim, o seu momento de ser diplomado quando foi aprovado no IPA? Entendeu? Foi o seguinte, eu fazia agropecuário e eu tinha um tio casado com uma tia minha que perdi esse ano, não para o Covid, foi durante o período da Covid, mas ela faleceu em decorrência de problemas pulmonares porque era tabagista, desde a sua tenra infância. O marido dela, Antônio Menezes Barros, ele era filho de florestanos, mas que nasceu e criou-se lá na Fazenda Saco, na estação de pesquisa, estação experimental de pesquisa da Fazenda Saco, no IPA em Serra Talhada. E Antônio, ele era muito ligado a gente e gostava muito de mim. E eu fazia o curso de agropecuário do Colégio Agrícola de Serra Talhada. Eu me considero um pioneiro, porque eu fui da segunda turma de agropecuário em 1981 em Serra Talhada. E eu me recordo que eu concluí o agropecuário no final do ano de 1981, no mês de novembro, e quando foi no início de 82, eu cheguei na casa desses tios meus e Dr. Ivan Souto de Oliveira Júnior estava na casa desse tio meu, estavam lá numa mesa de uísque, um dia à noite, uma sexta-feira à noite, eu me recordo demais como se fosse hoje. Estavam lá Dr. Ivan Souto de Oliveira Júnior, meus tios, sentados na mesa da cozinha, Carlos Augusto Martins Guerra, que é engenheiro de pesca, que ainda hoje está na estação de pesquisa de Serra Talhada, e tinha um outro pesquisador que eu não me recordo, esse eu não me recordo quem era. Mas eu me recordo que quando eu cheguei lá foi uma surpresa encontrar aqueles homens lá. Aí me veio na memória, entendeu? Eu senti, entendeu? Em falar com o doutor Ivan, que hoje é meu amigo, a gente se trata com muita intimidade. Eu o trato por Ivan Oliveira, ele me trata por Charles Cabral. E eu me recordo que eu virei para ele e disse: doutor Ivan, eu terminei o curso de agropecuário. Me arruma um emprego do IPA. Nessa época a gente não fazia concurso para entrar na repartição pública. A maioria era entrar... Indicação. Eu entrei pela janela, como a maioria dos meus contemporâneos. Né? Aí ele disse: mas rapaz, se você tivesse me avisado, me falado isso uma semana antes, eu iria lhe colocar numa vaga que surgiu lá na fazenda. Mas na terça-feira à noite me procure na minha casa que eu vou ver o que é que faço. Nessa época, os campos experimentais, as estações de pesquisa de Araripina e Belém de São Francisco pertenciam à Serra Talhada, porque Serra Talhada não era estação experimental, era unidade de execução de pesquisa de Serra Talhada. E os campos experimentais de Belém de São Francisco e Araripina pertenciam à Serra Talhada. Aí, quando eu voltei na terça-feira lá na casa de Ivan Oliveira, ele disse: olha, baixinho, eu vou conseguir uma vaga para você. Agora tudo indica que eu vou lhe mandar para Belém de São Francisco. Perguntou se eu queria, diga eu quero. Mas ele foi logo adiantando que era um contrato temporário e não era uma coisa definitiva, mas que durante o período que eu ficasse lá, poderia ser que surgisse uma oportunidade de eu ser efetivado no quadro de pessoal do IPA. E eu aceitei. E no dia 28 de fevereiro de 82, daquele mesmo ano, eu pedi demissão de João Duque de Souza, meu padrinho João Duque, que eu considero muito, e saí de lá e entrei no IPA, onde nós estamos até hoje. Né? Comecei trabalhando em Serra Talhada, trabalhei durante o período de um ano na estação de pesquisa de Serra Talhada. Como eu havia sido contratado de boca para ir para Belém de São Francisco, eu, com um ano que estava em Serra Talhada, fui transferido para o campo experimental de Belém de São Francisco, porque o chefe de Serra Talhada era quem mandava em Belém e Araripina, e isso ele podia transferir quem ele quisesse para lá e para cá. E eu fui transferido para Belém,
E lá trabalhei um ano com fruticultura, e cebola. Depois de um ano eu me recordo que Paulo Roberto Fernandes de Brito era subchefe da unidade de execução de pesquisa de Serra Talhada, e ele esteve lá em Belém de São Francisco no ano de maio de 83. Eu já tinha um ano já e um mês que estava lá. E eu peguei carona com ele de lá de Belém para Serra Talhada para passar o final de semana em Serra Talhada. E no percurso de Belém para Serra Talhada eu virei para ele, com todo respeito que eu tinha a Dr. Paulo Roberto. Dr. Paulo Roberto, eu queria lhe pedir um negócio, doutor. Diga, Charles, o que é que você deseja? Me transfira para Serra Talhada, doutor, que eu já passei muito tempo em Belém. Eu estou morando aqui em Belém, trabalhando aqui, mas não tem nada a ver essa região comigo. E ele estava assumindo a chefia de Serra Talhada interinamente porque o doutor Ivan Oliveira estava de férias. E ele disse, se preocupe não, Charles, que eu vou resolver sua vida. Na mesma semana, entendeu? Antes que acabasse o seu período de interinidade na chefia da UEP, ele me transferiu para Serra Talhada. Eu me recordo que a comunicação nas estações experimentais do IPA na época, há 37 anos atrás, 36 anos atrás, a gente fazia via rádio amador. E eu estava no escritório de Belém de São Francisco, na Ilha do Estreito, quando o rádio chamou Serra Talhada era 680 Serra Talhada, chamando Belém, 683 Belém. 683 era o código de Belém, do rádio amador. E Ednei, da menina que operava o rádio, eu estava junto dela quando Dagmar, que era funcionária do rádio lá em Serra Talhada, chamando Belém de São Francisco. Aí a Dineide, me recordo, quando ela atendeu, ela disse, a gente está precisando falar com o Charles. Aí eu estava do lado dela, ela passou o comando do rádio para mim, aí eu me identifiquei e atendi. Ela disse, não, porque o Dr. Paulo Roberto pede que você se apresente em Serra Talhada amanhã. Aí foi aí quando eu voltei para Serra Talhada, em maio de 1984. Posterior a isso, pastor, as coisas foram passando e no ano de 85, nesse dito ano de 84, no mês de setembro de 84, eu conheci Dona Francineide Alves de Carvalho, Dona Neidinha, que veio a se tornar minha esposa um ano depois. Conheci a mesma em Serra Talhada. E eu me recordo que a gente começou a conversar e começamos a namorar e um ano depois a gente casou. Maravilha, foi abençoado. Fui abençoado com essa magnífica mulher, que é Dona Francineide Alves de Carvalho Cabral hoje. Pois é, muito bem. Então, mas, Dr. Charles, isso é interessante também a sua missão. É uma missão esse trabalho seu. Quantas famílias foram abençoadas e estão sendo abençoadas ainda hoje através do seu dom, da função na qual o irmão exerce justamente no IPA, né? Pastor, nós ainda vamos continuar nessa retrospectiva até nós chegarmos onde estamos hoje no escritório do IPA de Mirandiba, né? Posteriormente, quando eu me casei no ano de 85, eu fiquei ainda morando em Serra Talhada por 2 anos e alguns meses, até que eu consegui ser transferido a título de empréstimo em março de 1988 para um escritório que aqui em Mirandiba, onde estavam sendo congregados. O doutor Arraes, quando assumiu, ele intentou fazer transformar a Secretaria de Agricultura numa só casa. Na época existia um DPA, que era o Departamento de Produção Animal, DPV, que era o Departamento de Produção Vegetal, o IPA, que era a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, e outras tantas pequenas e menores empresas que o IPA existiu. Ele quis congregar todo esse povo numa casa só e criou a chamada Casa do Agricultor. E com a amizade que eu tinha com Gabriel Maciel, que era o atual chefe da Unidade de Execução de Pesquisa de Serra Talhada na época, ele se ofereceu para me colocar aqui na Casa do Agricultor em Mirandiba. Me chamou no gabinete um dia, depois de 6 horas, depois do expediente, terminou às 5h30, mas ele pediu para mim ficar, e 6 horas ele me chamou lá no gabinete e perguntou se eu estava feliz. Eu disse que não, porque minha mulher e meu filho estavam em Mirandiba, e eu estava para lá e para cá. Nessa época, pastor, eu não tinha condição de botar combustível num carrinho velho que eu tinha, que era um Corcelzinho, ano 77. Não tinha condições de botar combustível para ir daqui de Mirandiba para trabalhar em Serra Talhada
ir uma vez por semana para lá e ficar a semana e voltar no final de semana. Lotações, isso era uma coisa que ninguém sabia o que era. Pois é. Nessa época, no ano de 88 aqui em Mirandiba, ninguém sabia o que era um carro para pegar frete. Não existia uma lotação. Era uma dificuldade para mim ir para a Serra Talhada. Imagina. Eu saía daqui de 7 da manhã, chegava lá de 8, descia lá no bairro Bomba, na entrada do IPA, ficava lá aventurando, aparecer um carro para chegar atrasado na repartição, e quando chegava lá, ainda recebia uma reprimenda da chefia, porque chegou atrasado. Aí Gabriel disse: eu vou lhe colocar na casa do agricultor. Eu não pedi isso, foi Deus que me colocou aqui. Que depois eu vou explicar, dizer por que era que Deus me queria aqui. Tudo que aconteceu para mim poder chegar até Mirandiba, né? E nós ficamos aguardando. Quando foi com uma semana depois, saiu o ato no Diário Oficial do Estado, do secretário de Agricultura do Estado, me colocando à disposição da Casa do Agricultor de Mirandiba. E eu quero dizer, pastor, que todas as vezes que eu vim para cá, que eu fui colocado à disposição ou da Casa do Agricultor, ou da EMATEC, ou da Prefeitura, eu guardo esses atos, entendeu, de nomeação com muito carinho até hoje. Eu vim para cá e fiquei aqui, comecei a trabalhar aqui em março de 1988. Só que antes, pastor Inácio, eu trabalhava com o diácono Heraldo, lá do IPA, e ele tinha se convertido há pouco tempo ao Evangelho, e ele virou para mim umas 2 ou 3 vezes: ô Charles, você está morando em Mirandiba, nós vamos precisar de sua ajuda em Mirandiba. E eu ficava pensando, que tipo de ajuda que esse homem vai querer que eu dê a eles em Mirandiba? Porque eles são evangélicos, eu não sou. Que tipo de ajuda? Mas de qualquer forma, eu solidariamente, entendeu, disse para ele que eu, no que estava à disposição, no que fosse necessário. E quando passou-se o tempo, eu fiquei aqui em Mirandiba por 2 anos, que retornei para lá em março de 1990, e nesse período, fizeram um culto aqui no ano de 89, começaram a fazer alguns cultos aqui. Na época, o pastor da igreja em Serra Talhada, da igreja mãe, a Igreja Batista Missionária Serra Talhada, era o pastor Eclésio Mendes, e eles começaram a fazer cultos aqui no centro da cidade de Mirandiba, e posteriormente, no dia 11 de agosto de 1989, foi realizado o primeiro culto numa congregação aberta aqui em Mirandiba, e quem teve a missão de fazer a primeira pregação foi o pastor Eclésio Mendes. E acontecendo essas coisas aqui em Mirandiba, e eu, aleatório, sem saber, entender o que estava acontecendo aqui, porque não me interessava, a verdade é essa, saber da vida dos crentes. Aí, quando foi em março de 1990, eu fui chamado de volta para a repartição em Serra Talhada. Só que nesse período da congregação aqui, dirigiu a congregação um cidadão que foi meu contemporâneo de infância, Gorinho, por nome Anselmo, de apelido Gorinho. E ele, quando a gente se viu aqui em Mirandiba, para mim foi uma surpresa vê-lo aqui em Mirandiba, que a gente era amigo de infância. Morava bem pertinho ali, né? Morávamos pertinho em Serra Talhada, aí eu convidei ele para almoçar um dia na minha casa aqui em Mirandiba. E ele começou a me evangelizar. Não é? E alguns dias depois eu recebi o presente de uma Bíblia dos Gideões Internacionais, um Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios, que ainda hoje guardo. Lá na fazenda está lá guardadinho, guardado de lembrança aquele veículo de comunicação divina, entendeu? Que me inspirou a estar onde estou hoje, né? E então a gente ficou conversando, eu e Gorinho, vez por outra eu convidava para vir na minha casa. Aí eu fui transferido de volta, fui chamado de volta para a Serra Talhada. Quando eu fui chamado de volta, em março de 90, eu levei a Bíbliazinha, o Novo Testamento, que Ney, um primo de minha esposa, me deu. Aí bateu aquela saudade da família. Nessa época eu já tinha mais um filho, que é a minha filha, né? Que no dia 24 minha filha agora fez 32 anos. Meu filho agora no dia 27, domingo, amanhã, fará 34. E agora não era mais um filho e a mulher, agora eram 2 filhos e a esposa. E eu, quando cheguei em Serra Talhada, aí pastor Inácio, aí a saudade foi demais. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora
longe da minha família de novo. E a condição, a pastor, ainda era a mesma. Pois é. Entendeu? Sem ter dinheiro para colocar combustível, porque o que eu ganhava no estado na época, dava para a gente viver dignamente, mas não para viajar de carro. Pois é. Mesmo um carro velho, mas não tinha como colocar combustível, né? E a gente vivia com dignidade, entendeu? Eu já não bebia há muito tempo, porque eu tive a infelicidade de beber por 2 anos e pouco, deixei de beber no dia que me casei. Fumou ou não? Fumei uns 15 anos, deixei de fumar em agosto de 1990, graças a Deus, 30 anos. Né? E de beber, 35 anos que eu bebi, mas bebi muito pouco. Eu não me considerei um viciado em bebida, mas me considerei um viciado em cigarro. Né? Aí quando eu bateu essa saudade, eu disse, e agora? Aí quando foi na semana seguinte, levei o Novo Testamento. Consumi esse Novo Testamento, enquanto não me deram uma atividade lá na fazenda, eu fiquei consumindo a palavra de Deus. E fui consumindo, daqui a pouco, já precisei de ler outras coisas, de mais coisas, porque o Novo Testamento de Salmos e Provérbios eu consumi rapidamente. Aí me recordo que a Igreja Batista aqui, a Congregação Batista Missionária aqui, na época, Gorinho, teve algumas problemáticas que foi necessário Gorinho sair daqui da congregação. E retornou para a Serra Talhada. E eu já estava visitando a congregação aqui em Mirandiba, com Gorinho e etc. Aí, conhecendo Alexandre, conheci Alexandre, que é o irmão Dudu, Tito, irmã Rosalva, que já está na glória, Domingo, filho dela, que mora hoje lá em Brasília, cidade satélite lá de Brasília.